Olá, alunos do curso Técnica Agropecuária. Dando continuidade à nossa aula de Fisiologia Vegetal, estudaremos o transporte da seiva orgânica, ou seja, glicose em seu estado puro, o produto da fotossíntese. Nos seres vegetais, o transporte da seiva elaborada, glicose, que é o produto da fotossíntese, é realizado pelo vasocondutor floema. Nós observamos no xilema, quando a água é transportada, ela é sempre transportada do solo até a raiz, da raiz ao xilema, do xilema até as folhas. No caso do floema, a seiva elaborada ela é sintetizada pelas folhas. Então, das folhas, ela é distribuída para as flores, para os pontos de crescimento, como o meristema e as primeiras folhas, ou seja, as folhas mais jovens, para o caule e para a raiz. Ou seja, o floema ele é um vasocondutor que transporta a glicose para todos os locais de crescimento da planta, onde essa glicose vai ser utilizada no processo de respiração, que é realizado por todas as células do vegetal. Nas células das folhas, através da fotossíntese, forma-se o fotoassimilado, glicose, que se difunde pelas células do parênquima clorofiliano até o floema. Ou seja, o parênquima clorofiliano, onde tem a presença dos cloroplastos, aonde a glicose ela é produzida através da quebra de uma molécula de água pela luz solar, gerando energia química que será utilizada junto com o CO2 para a produção de glicose, C6H12O6. O floema apresenta funções na translocação e distribuição dos fotoassimilados. O floema ele distribui fotoassimilados para os órgãos consumidores da planta, como a raiz, caule, flores, sementes, frutos e folhas novas. Como observamos aqui, o xilema ele faz o caminhamento da água mais os sais minerais ou nutrientes, da raiz até a folha, né? Em contrapartida, o floema, ele distribui a seiva elaborada produzida nas folhas para as folhas mais jovens, para o caule, para as raízes, para a flor, para fruto e semente. Os primeiros estudos envolvendo o transporte de solutos em plantas foram realizados no século XVII pelo italiano Marcello Malpighi. Malpighi observou que a remoção dessa casca em ramos de árvores, o conhecido anelamento, provoca um acúmulo de materiais translocados nas folhas na região acima do corte. Então, quer dizer, se nós fizermos um anelamento superficial e uma planta lenhosa, principalmente, nós observamos que a glicose que seria transportada das folhas até as raízes, ela é bloqueada justamente acima do corte e esse soluto acaba acumulando aqui, deixando essa área aqui com uma maior densidade. É o famoso anelamento, muito usado no passado, gente, para matar árvores, né? Hoje esse processo dificilmente é utilizado nesse sentido, uma vez que a legislação ambiental hoje ela é muito severa e que proíbe esse tipo de prática. Então, aqui nós podemos observar que o que Malpighi, né, observou nos seus estudos, ele fez a remoção da casca de uma árvore, ou seja, de uma dicotiledônia, e ele interrompeu o fluxo de seiva elaborada das folhas até a raiz, né? Aqui nós podemos observar um fluxo já bloqueado, onde aumenta o volume da casca logo acima do corte. E qual que é a consequência disso para a planta? Morte das raízes e, consequentemente, da árvore. Mas por que morte das raízes? Porque quando essa seiva elaborada é bloqueada com o anelamento, deixa de ir glicose para as raízes. Todas as células das raízes precisam respirar, ou seja, elas precisam de glicose para o seu crescimento, desenvolvimento e manutenção. Então, quando há esse bloqueio, as raízes começam a consumir o que elas têm ali de reserva. Só que chega um ponto que acaba essa reserva. Acabando essa reserva, gente, as raízes morrem, não conseguem absorver água e nutriente para ser distribuído via xilema
leva essa planta à morte. No entanto, gente, é uma morte lenta, é uma morte demorada, mas é um exemplo prático bem comum de ser observado em algumas espécies. Então, um exemplo bem prático que nós vamos obter aqui é o anelamento que ocorre no cafeeiro devido às condições climáticas. Ele é chamado, gente, de canela de geada. Aqui na nossa região, ocorre devido às temperaturas mais baixas. Nas regiões do Triângulo Mineiro, por exemplo, ocorre devido às temperaturas mais altas, mas mesmo assim é chamado de canela de geada, mesmo decorrente das altas temperaturas. Então, a canela de geada, nós não conseguimos ainda entender o porquê que a planta responde dessa maneira, a baixas e a altas temperaturas. Isso é que é o caso do cafeeiro, né? Então, o que acontece? Acontece um anelamento natural, sem ser realizado pelo homem, né? Na planta, geralmente em plantas mais jovens, aquelas que são mais sensíveis a baixas e altas temperaturas, e nesse anelamento aqui rompe a passagem de seiva elaborada da parte aérea para a raiz. Então vocês podem ver aqui como que tem o acúmulo de solutos, né, na parte de cima do anelamento. E como o cafeeiro ele é um arbusto, ele solta brotações bem próximos ao colo da planta, geralmente a 10 centímetros aqui do colo da planta. Então, geralmente, nós conseguimos fazer com que essa planta volte a sobreviver, diferente da árvore, né? Que a árvore ela emite os primeiros ramos acima de 1 metro de altura. O arbusto é mais fácil de se recuperar. Então, quando acontece o anelamento, aqui na nossa região, geralmente causado pela geada, uma prática que nós podemos recomendar ao cafeicultor é fazer uma poda abaixo do ponto de anelamento, que aí eu retiro esse anelamento, a planta volta a brotar novamente e ela se recupera. Então, é um exemplo bem prático que nós temos do anelamento, que é uma característica descoberta há anos e anos e que nós conseguimos entender perfeitamente. Outra característica que nós observamos na translocação, né, da seiva elaborada via floema é que sempre a seiva elaborada ela caminha do local de fonte, no caso, por exemplo, de uma planta em perfeitas condições. Quem está fotossintetizando são as folhas. Então, elas são consideradas as fontes. E ela transloca para os drenos. O que é um dreno? Dreno não é aquele que absorve, é aquele que vai estar absorvendo a seiva elaborada, como as raízes, o caule, os frutos, as sementes, as flores, as folhas jovens, né? Então, nós temos uma relação, quando nós falamos em floema, relação entre a fonte e o dreno. Essa fonte, gente, ela precisa estar fotossintetizando, senão o dreno será prejudicado. Então, por exemplo, na semana passada, eu fiz uma pergunta para vocês em relação à ferrugem do cafeeiro. Então, a ferrugem do cafeeiro, ela é uma doença que causa desfolha, é uma doença causada por um fungo e que causa desfolha. Nessa desfolha, a planta vai estar perdendo quem? A fonte. Se ela perde fonte, quem que vai ser prejudicado? Os drenos, principalmente os frutos. Então, um cafeeiro severamente atacado pela ferrugem, ele chega a ter 70% em perda de produção. Então, quer dizer, é a relação entre a fonte e o dreno que foi interrompida. Por quem? Por uma doença chamada ferrugem. Então, os solutos orgânicos, né, como a glicose, eles são transportados no floema, né? Sempre no sentido fonte, aqui é a fonte, né? As folhas, sentido fonte, dreno. Aqui, por exemplo, o fruto, o caule, as raízes, né? E o dreno, ele vai absorver esses fotoassimilados. Para quê? Para que essas células possam respirar e promover o crescimento do vegetal. E o movimento ocorre em fluxo de massa, requerendo energia metabólica para o carregamento do floema nas fontes e para o descarregamento nos drenos. Então, ele vai ser carregado nas fontes e descarregado nos drenos, né? Quando ocorre o anelamento, né? Aqui ocorre o rompimento, então aqui a fonte consegue distribuir, por exemplo, apenas para o fruto que está aqui em cima. Para o caule, para a raiz aqui embaixo, não.
Qual que é a consequência dessa figura B? Levar a planta à morte, né? Uma vez que o sistema radicular se autodestrói, porque falta energia para que essas células possam sobreviver, levando assim essa planta à morte. Aqui no exemplo A, não. Essa planta ela permanece perfeita e intacta, inclusive com altas produtividades. Então, aqui um exemplo bem prático, né, que nós podemos observar, é quando a fonte aqui, ela ocorre no cafeeiro. Aqui nós temos uma planta jovem, aonde a fonte vai ser a folha, ou as folhas, né? Na verdade, nós temos inúmeras folhas. Esse ramo aqui é o ramo lateral, é o que vai produzir no cafeeiro. Nós chamamos ele de ramo plagiotrópico, né? Vocês vão estudar lá em cafeicultura. Então, as folhas são as responsáveis pela fotossíntese. Elas estão produzindo, vocês podem ver que as folhas estão perfeitas. Então, elas são fontes. Aqui, se as folhas são fontes, quem que vai ser o dreno do cafeeiro? No caso do cafeeiro, seria a raiz pivotante, porque o cafeeiro ele é uma dicotiledônia. Por exemplo, no milho, seria a raiz fasciculada, por exemplo. Nós vamos ter aqui o caule como um dreno também, as flores, as sementes, os frutos, todos eles são drenos e estão utilizando a fonte. As folhas produzem glicose durante a fotossíntese e quem vai absorver vão ser esses drenos. Muito obrigada e até a próxima semana.